capítulo de número 12, 2 Samuel 12. Eu não vou ler os versículos. À medida que eu for desenvolvendo a mensagem, eu vou conjecturar. Ela vai estar entre o versículo 13 e o versículo 25. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, você que está em casa, você que está pela internet, você que está me assistindo pelo programa de TV. Pega a sua Bíblia, é bom você conferir. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. Deixa a sua Bíblia aberta e aqui comigo. Se você já localizou, então volte-se aqui para o púlpito, por favor. Eu vou trazer uma palavra baseada no seguinte tema: enfrentando problemas e seguindo em frente. Na verdade, essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem 3 etapas, 3 divisões. A primeira, como enfrentar problemas. A segunda, como seguir em frente. E a terceira, algumas considerações sobre o tema. Aí acabou a mensagem. Então, ela está dividida assim. Eu digo sempre porque é uma verdade. Eu não vou dar aqui todas as dicas e tudo o que você precisa para você enfrentar problemas. Eu vou trazer uma palavra baseado numa situação difícil de Davi, da vida de Davi, quando uma criança, fruto do seu pecado, um filho, está terrivelmente enfermo, uma enfermidade grave. E a partir daí nós vamos ver as atitudes de Davi para enfrentar essa problemática e como ele segue em frente. E a minha oração é que o Espírito Santo fale por mim ao teu coração e à tua vida, e que nesse dia, ou aqui dentro dessa igreja, ou você que está me assistindo, ou você que está pela internet, seja uma palavra que você vai poder praticar. E você vai poder resolver problemas da sua vida e nada vai parar a tua trajetória. Você vai seguir em frente. Então, primeiro, como é que se enfrenta problemas? Número 1, tendo a consciência de que ele existe. Você sabe que tem pessoas que fingem que não estão com problema. Isso é muito perigoso. Por 2 coisas. Primeiro, que o problema pode se tornar incontrolável. Quer dizer, um problema que podia ser resolvido vai para o campo do impossível. Não dá mais para resolver porque você fingiu que ele não existia na tua vida. Ou então, um problema fácil, ele passa a se tornar grande, difícil. Por quê? Você não quer reconhecer o problema. Qualquer área que for, financeira, relacionamento, sei lá, família, qualquer área. A primeira coisa para você enfrentar problema é reconhecer que tem um problema. Segundo lugar, para você enfrentar problema, é você ter uma dimensão real do problema. Por quê? Para você não supervalorizar, nem subestimar. Você tem que ter uma dimensão real, correta, de que problema você está enfrentando. Para aquele ditado também não acontecer na tua vida, tempestade em copo d'água. Pode ser um problema pequeno e você está pensando que é grande, porque você não está observando para dimensioná-lo. E você pode achar que a coisa é pequena e é grande. Então você tem que dimensionar o problema, a tua capacidade de resolver, o teu domínio para resolver, o teu conhecimento para resolver. Como é que você pode enfrentar para você poder dimensionar? Terceiro lugar, para você enfrentar problema, tem que fazer igual a Davi, buscar a ajuda de Deus. Tem problema? Vá buscar a ajuda de Deus. Está aqui, está aqui no texto. Agora nós vamos ler o primeiro versículo. Olha o que Davi fez. Versículo 16, 2 Samuel 12. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi crê que Deus é o Deus do impossível, pode resolver qualquer problema. Como é que Davi busca a Deus? Meu filho, o óbvio: oração, jejum e quebrantamento. Essas 3 coisas aqui. Você quer a resposta de Deus? Oração, jejum e quebrantamento.
Salmo 51, versículo 17, é Salmo de Davi. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Está aqui o que Davi fez. Agora, tem uma coisa intrigante nessa busca de Davi. Havia uma sentença de Deus que a criança ia morrer por causa do pecado de Davi. E por que então Davi busca? Olha só, acompanha a leitura que é muito interessante isso. Davi vai ensinar aqui um negócio muito interessante para nós. Olha aqui, versículo 13 e 14. Quando Natan denuncia o pecado de Davi, o adultério, né, e o homicídio que ele cometeu. Aí Davi diz assim: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, Natan o profeta, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Agora olha o versículo 14. Todavia, porquanto como este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, debochem, riem, zombem, e que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Versículo 15. Então Natan foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Como é que Davi vai orar, vai jejuar, vai se quebrantar, se havia uma sentença profética de que a criança ia morrer? Interessante. Davi está me ensinando aqui alguma coisa. Primeiro, por que Davi buscou a Deus, mesmo Deus dizendo que não ia resolver o problema? Número 1, o Salmo 23 é Salmo de Davi. E o versículo 6, Davi diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi acreditava na bondade e na misericórdia de Deus para reverter as coisas. Ele acreditava nisso. Quem sabe Deus não vai ter misericórdia dessa criança e não vai mudar essa história. Segundo lugar, Davi acreditava que uma sentença divina, uma palavra profética, Deus, por sua soberania e por sua vontade, podia revogar. Davi sabia o que aconteceu com Israel no deserto e Moisés. O Salmo 103, versículo 26, fala muito bem disso. Deus disse: eu vou destruir esse povo rebelde. Diz a Bíblia que Moisés se colocou entre Deus e o povo como intercessor. E por causa da intercessão de Moisés, Deus revogou uma sentença de destruição. Davi sabia disso. E nós sabemos o que Davi não sabia. Em 2 Reis, capítulo 20, Deus manda o profeta Isaías ir na casa, no palácio do rei Ezequias. Diz assim: vai lá, diz para ele arrumar a casa dele que ele vai morrer. Isaías entregou a mensagem para Ezequias. Quando Isaías saiu, Ezequias se vira e vai orar a Deus, vai falar com Deus. E diz a Bíblia que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, o Senhor disse assim: volta lá. Eu ouvi a oração dele, vou dar mais 15 anos de vida. Querido, pode ter uma sentença profética contra você ou contra alguma área da tua vida. Fale com Deus. Ele, só ele, mais ninguém pode revogar e transformar esse caos em bênção e essa sentença em vitória. Número 4. Como é que a gente enfrenta problema? Não deixando de ser humano normal. Não deixando de ser humano normal. O que é isso, pastor? Davi era um rei poderosíssimo. Davi, meu irmão, era acima da média. Davi estava por cima. Mas Davi chora. Davi coloca sacos de cinza. Os anciãos da sua casa vê ele prostrado chorando. Triste. Há uma coisa que eu fico preocupada, principalmente com o povo do movimento pentecostal. São muito espirituais e não querem mostrar fraqueza. Tem problema e finge que não tem. Você sabia que eu já ouvi? Olha a santa ignorância. Eu já ouvi de pastor.
Uma vez aconselhando um pastor, disse ele: rapaz, esse teu problema físico não tem nada a ver com deficiência do teu organismo. Tem a ver com teu estado emocional. Procura um psiquiatra ou um psicólogo primeiro para te orientar, e ele vai ver se você precisa de alguma terapia medicamentosa, algum remédio, ou então não precisa, só na terapia vai matar isso. Porque essa doença aí é fruto do estresse emocional. Você sabe o que o cara disse para mim? Eu não posso, eu sou uma pessoa pública, e se alguém me ver lá, quase que eu falei idiota, quase, quer passar uma coisa que não é. Eu, devido a essa minha vida estressante, eu comecei a perder noites de sono. Uma noite dormia 2 horas, a outra noite 2 horas e meia. Na outra noite, eu sei que o sono vai me cobrar em alguma área da minha vida depois. E eu não queria tomar remédio de qualquer jeito. Eu falei: caramba, o meu estresse tá... E eu acordava, dormia 2 horas, como se fosse dormir 10. 2 horas numa noite, na outra 2 horas e meia, na outra 3 horas. Aí eu fui num psiquiatra evangélico, para que ele pudesse me passar algum remédio para eu poder regular meu sono. Quando eu cheguei no consultório do cara, tinha 4 pessoas. Ei, pastor Malafaia! Sim, pastor Malafaia, estou aqui para ser atendido por ele. Qual é o problema? Aí sabe o que ele fez? Olha, toma esse remédio aqui por 7 dias. No 4º dia, você vai estar com muito sono, mas continua tomando, que vai regularizar o ciclo do teu sono, e depois você suspende. Não precisa tomar. Eu fui lá no cara, minha reputação. Meu irmão, Jesus ensinando uma verdade, deixou uma inconfundível. De Mateus 9,12. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Vamos deixar de besteira a minha reputação espiritual. Não pode mostrar fraqueza. Está com problema com o filho? Vai levar no psicólogo se esse é o problema, se Jesus não resolver. Vai lá, faça uma terapia. Não, eu não posso ir na terapia do meu filho, e se alguém me ver lá, eu não sabia que tu era tão ignorante e idiota. Eu estou falando aqui que eu fico indignado. Um outro pastor falou: eu estou com uma enfermidade grave. A minha fala nada para a igreja. Eu falei: você está louco? Eu vou ter que me afastar uns 7 dias. Diz a igreja, pede oração, mostra que você é humano. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava no hospital, que o médico disse para mim aí, agora um mês e meio, 2 meses atrás, que eu fui internado por pneumonia, a primeira coisa que eu fiz foi passar o telefone, ligar para o pastor vice-presidente. Eu falei: pede oração aí por mim. Diz que eu estou sendo internado aqui, que eu estou com uma pneumonia aqui. Pede a igreja para orar. Eu vou esconder, vou mostrar que eu sou super-homem. Davi, um rei poderoso, homem segundo o coração de Deus, está com os 4 pneus arriados, como a gente diz. Está com a cara no chão. Está arrasado. Está triste. Está chorando e as pessoas estão vendo. Meu irmão, não deixe de ser um ser humano normal, porque se você não vivenciar as emoções negativas, te prepare que elas vão fazer ferida no teu emocional. E feridas profundas que vão te marcar e vão trazer sérios problemas para você. Vivencie esses momentos, chore, fale. Não é para andar falando para todo mundo ou para qualquer um. Conte, peça ajuda, abre a tua boca, vivencie. Não fica dando uma de super crente, crente de poder e de fogo, e o pau está quebrando no teu lombo e você fingindo que não está acontecendo nada. Quinto lugar, como é que a gente enfrenta problemas? Insista, lute, persista, não desista enquanto houver esperança para resolver. Vambora, continue. Enquanto tiver um fio de esperança, não entrega os pontos não, meu filho. Foi o que Davi fez. A criança estava gravemente enferma. Ele estava lá orando. Acho que não vai dar certo não. Acho que não vai ter vitória não. Você desiste muito fácil, meu filho.
crescem na tua vida. Vambora, continue, enquanto a última porta não fechar, enquanto o impossível dizer, filhinho, não dá mais. Lute, persista, insista, não desista, continue, enquanto houver esperança para resolver o problema. Sexto lugar, se prepare. Vai ter gente tentando te persuadir para você deixar o seu problema. E gente até de experiência. Olha aqui o que os caras fizeram. Os anciãos, gente experiente, da casa de Davi. Olha o que eles fizeram. Versículo 17. 2 Samuel capítulo 12. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ele não quis. Foram persuadir, Davi, não dá, essa criança vai morrer, o profeta Natan já avisou, tem uma sentença de morte. Para por aí, não dá para resolver? Não. Agora, eu aprendo uma outra coisa. Eu aprendo aqui uma coisa muito, muito, muito importante. Em sétimo lugar, sabe o que eu aprendo? As pessoas que ajudam você para tentar resolver teu problema, elas ajudam até um certo ponto ou a um certo tempo. Depois, se prepare para ficar. O abacaxi é teu. Algumas vezes, isso é raro, é exceção à regra. As pessoas vão com você até o fim do problema. Aqui, os anciãos disseram, vamos comer pão. Não dá mais não, vamos comer pão, vamos embora, Davi não quer, mas nós queremos, vamos acabar. Davi continuou, porque o pepino, o abacaxi era dele. Você não fica fazendo beicinho reclamando porque alguém deixou você no meio dos problemas, porque o problema é seu tempo. E já dá graças a Deus pelo investimento que a pessoa fez em querer te ajudar. Por quê? Se muitas pessoas ficarem dentro do teu problema o tempo todo, acabam estragando a sua vida. Por isso que as pessoas se ausentam. Porque quem quer assumir a vida de alguém, prepare para estragar a sua. E não é todo mundo que tem estrutura de ir até o final para ajudar. Então dê graças a Deus que recebeu ajuda até um certo ponto e até um certo tempo. Não reclama não, agradece a Deus. Mas você vá até o final. Oitavo, como é que se enfrenta problemas? Invista na sua prioridade. Durante 7 dias, Davi parou tudo. Meu filho, para tu entender o reino de Davi, só o exército de Davi era 1.570.000 homens. O reino de Davi era um reino de uma grandeza incrível. Davi investiu 7 dias na sua prioridade. É um problema sério? É difícil? Você vai ter que dar prioridade. Você está tratando coisas prioritárias como se trata coisas secundárias. Davi parou tudo durante 7 dias para tentar resolver seu problema. Talvez, se você der prioridade ao seu problema e dedicar tempo e energia e capacidade, você vai ter a vitória. Você tem que entender isso, queridão. Você tem que perceber isso. Agora, olha que coisa incrível sobre Davi. Olha que coisa tremenda. Versículo 18 e 19 de 2 Samuel 12. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Sabe o que eu aprendo com Davi?
Não perca a percepção do mundo, por pior que seja o seu problema, para você não ficar alienado. Você pode dar foco num problema, mas fique atento ao que está em sua volta para não arrumar outros problemas. Não foi preciso ninguém dizer para Davi. Davi estava focado no problema, mas só em perceber a maneira do cochicho dos servos, Davi disse: essa criança morreu. Ele percebeu e perguntou: vem cá, a criança morreu? Morreu. Ele não perdeu a percepção. Pode ter um problema financeiro, mas você tem mulher e filhos, não perca essa percepção. Lembre-se que você pode ter qualquer problema, você tem gente em sua volta, você tem coisas para fazer e para decidir. Você pode ser aplicado, mas não perder a percepção do que está em tua volta. Até para você saber a hora de mudar de atitude. Para você não ficar lutando por coisas que você não pode mais. Para você não chorar por coisas que não adiantam. Para você não empregar energia onde não vai resolver. Se Davi não tivesse a percepção aguçada, quem é o cara que ia ter a coragem? Eles aqui comentam, eu li o texto. Quem é que vai falar para Davi que a criança morreu? Tá maluco? Não falar nada. Eu não vou. Davi ia ficar ali alguns dias orando, chorando, e o problema já não tinha mais jeito. Você tem que estar atento para perceber o que está em sua volta, para saber qual é a hora de mudar de atitude, para você poder seguir em frente. Você não ficar travado por um problema, você não ficar travado por uma questão que já não tem mais saída, que já não tem mais solução. Davi percebeu que era a hora de mudar de atitude, porque não adiantava mais. Então, vamos ver agora como é que Davi seguiu em frente. Como é que a gente faz para que derrotas da nossa vida? Como é que a gente faz para que problemas que a gente não resolve não trave a nossa trajetória? Davi usou esses elementos para tentar resolver o problema, não deu certo. Como é que faz para seguir em frente? Vamos ver? Versículo 20. Versículo 20. Só aqui no versículo 20 tem 8 atitudes para seguir em frente. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestidos, entrou na casa do Senhor, adorou, veio à sua casa, pediu pão, e puseram pão, e comeu. Número 1, para você seguir em frente, eu pergunto: quem não quer ser paralisado na vida por nenhuma derrota e por nenhum problema? Deixa eu só ver aqui quem não quer. Quem aqui quer seguir em frente? Número 1, levantou-se. Davi mudou de atitude, de uma atitude passiva para uma atitude ativa. Davi saiu do lugar de derrota e do lugar de sofrimento. Sai desse lugar, rapaz. Querida irmã, sai daí. Muda de atitude. Davi provocou uma mudança para melhor. Ele saiu daquele lugar que ele não podia mais resolver e que ia travar a vida dele toda. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: levante-se, sai desse lugar e siga em frente. Segundo lugar, o que Davi fez? Ele lavou-se. Todo o restício daqueles 7 dias de amargura, de tristeza, de decepção, de derrota, querido,
eu convido você a tomar um banho da graça de Deus. É a graça de Deus que pode nos lavar dos requisitos terríveis da vida, da tristeza, da amargura, da depressão, da decepção. Tome um banho da graça de Deus e você vai ficar limpo de toda essa coisa ruim que já tem acontecido na tua vida. Terceiro, Davi se ungiu. O que hoje é moderno, já era um costume antigo. Se usavam óleos aromáticos para saúde, limpeza e proteção do corpo. Davi se ungiu, meu filho. Isso tem um simbolismo incrível. Nós temos a unção do Santo, nós temos a unção do Espírito para te proteger, para que nenhuma derrota venha incomodar a tua trajetória. Eu estou protegido, nenhum fracasso da minha história vai parar a minha trajetória. Eu vou seguir em frente, eu estou ungido, eu estou protegido. Olha o que Davi fez, diz o texto. Quarto lugar, mudou de vestidos. Você sabe que vestimenta, roupa indica função, roupa indica posição social, roupa indica momento social. Você vai para a praia, vai de chinelo, vai de short. Você vai no tribunal, tem que estar de terno, você é homem. E também roupa indica estilo de vida. A roupa indica também estilo de vida. Naquela época, ou por quebrantamento, ou por tristeza, ou por colocavam panos de saco e de cinza. Foi o que Davi fez. Mas quando a criança morreu, ele trocou de vestido. Ele tirou a roupa de morte e botou roupa de vida. Sabe o que eu venho dizer para você? Muda o teu estilo de vida. Você está vivendo como morto. Você está vivendo como derrotado. Ei, bota a roupa da vitória. Bota a roupa da bênção, a roupa da promessa. Muda teu estilo de vida. Olha o que Davi fez. Olha o que Davi fez em quinto lugar. Diz o texto. Davi foi para a casa de Deus. Não foi para a casa da irmã Joaninha, fogo puro. Não foi para a casa do irmão Joãozinho, revela tudo. Ele foi para a casa de Deus. O melhor lugar para ir. Você já conhece, mas eu vou repetir o Salmo de Davi. É Salmo de Davi, Salmo 27, versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre a rocha. Olha a importância da casa de Deus. O salmista no Salmo 84, versículo 10 diz, olha, vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que nas tendas da iniquidade. E o Salmo 73, que é um salmo interessante, um justo que sofre, vê o ímpio safado prosperar, e ele entra em crise, em parafuso, ele fica perturbado, quase que se desvia, porque ele justo sofre, o ímpio que debocha de Deus prospera. Mas no versículo 17 diz assim, então entrei no santuário e compreendi o fim deles. Ai, irmão, há uma atmosfera especial aqui nesse lugar. A casa de Deus é consagrada. Jesus não desprezou a casa de Deus. Os apóstolos não desprezaram a casa de Deus. Esse lugar aqui tem uma atmosfera especial. Aqui você aprende. Aqui Deus revela coisas a você. Olha como é bom você estar aqui hoje. Deus está falando com gente. Deus está dando direção a gente. Querido, vem para a casa de Deus. Não tem lugar melhor para proteger a tua vida e a tua família. Aqui se reúne a eclésia. Aqui se reúne a igreja do Senhor. Que negócio de igreja em casa, rapaz. Deixa de conversa fiada.
Você precisa de comunhão com os outros para a própria sobrevivência espiritual. Não existe vida cristã isolada. A vida cristã é de interação, porque é corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Você tem que estar membrado numa igreja. Você tem que estar num lugar para participar de um culto a Deus, para aprender um com o outro, para depender um do outro. Agora, em sexto lugar, Davi não foi à casa de Deus para fazer fofoca. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que aconteceu? Por que Deus não me penalizou? Matou uma criança. Deus é covarde para chuchu, não acha não? Poxa vida. Ele não veio à casa de Deus para botar minhoca na cabeça de novo convertido. Ele não foi para a casa de Deus para reclamar de Deus, porque o seu problema não foi resolvido. Diz o texto que Davi entrou na casa de Deus e o adorou. Eu posso não entender nada do que está acontecendo na minha vida. Eu posso não entender nada desse fracasso, mas tu és Deus, tu está no controle de tudo. Tu é digno de honra, tu és digno de glória. Será que você pode abrir a tua boca para adorar esse Deus? Não importa o momento, que aí dentro da tua, aí nessa tua sala, aí nessa tua cama, quem sabe agora vai chegar a cura para você. Para de reclamar da vida, para de blasfemar, adore a Deus. Adorar é reconhecer a sua soberania, é prestar culto. Oh, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Deus, exaltado seja para todo sempre. Em sétimo lugar, como Davi faz para seguir em frente, para não ser travado pelas problemáticas da vida? Então veio a sua casa. Para você seguir em frente, passa pela tua casa. Casa é lugar de segurança. Casa é lugar de apoio. Casa é lugar de paz. Longe da tua casa, não dá para seguir em frente, meu filho. Tem a tua família. É ruim aquele pessoal?